Bom dia. Esse bom dia tá de quem tomou um bom café da manhã, muito bem. Se você puder me acompanhar na leitura bíblica, nós vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Deuteronômio 6, 4 a 9. Que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deus abençoe a sua palavra lida. Gente, quando a gente olha para o texto bíblico, nós nos deparamos com textos de naturezas diferentes. A Bíblia, ela é muito longa. E sendo muito longa, ela apresenta textos para diferentes momentos das nossas vidas e textos que retratam diferentes momentos nas histórias dos personagens e na história do antigo Israel. Então, existem textos que são mais positivos e alegres, otimistas. Existem aqueles textos que são mais tristes. Existem lamentos. Existem também aqueles que são mais violentos e outros que retratam para nós momentos de tremenda misericórdia. De forma que o texto bíblico ele tem variedade. E ele apresenta variedade também no que diz respeito à postura do antigo Israel diante daquilo que o Senhor orienta, daquilo que o Senhor Deus faz e daquilo que o Senhor Deus diz. Existem momentos do texto que são momentos de orientação, existem momentos do texto que são momentos de desorientação e momentos do texto que apresentam para nós reorientação. Um dos nossos vícios evangélicos é olhar para o texto bíblico e imaginar que o tempo todo o texto bíblico nos apresenta textos de orientação. E isso não é verdade. O que eu quero dizer com isso? Orientação. Estamos num momento do texto de paz de espírito, no momento do texto de pessoas atentas escutando ao Senhor, e nesse momento de paz de espírito, as coisas estão numa situação razoavelmente tranquila, ou acabaram de se tornar tranquilas. Você teve uma crise, a crise foi superada, e você tem uma orientação da parte de Deus. E então é Deus dizendo o que devemos fazer. Isso é texto de orientação. Texto de desorientação é texto que retrata crise, é texto que retrata desobediência, é texto que retrata juízo, é texto que retrata dor, sofrimento. Tem muitos textos assim no Antigo Testamento. Ontem eu mencionei, não vamos ler, Juízes 19, 20 e 21. Desorientação completa. É o
povo escolhido por Deus se comportando como se fosse Sodoma e Gomorra. Desorientação. Outro exemplo, Lamentações 4:10. Eu sei que temos crianças aqui, então eu vou ser eufemístico no que diz respeito a essa passagem de Lamentações 4:10. Mas o que o texto diz ali é que mulheres de bom coração, diante do cerco de Jerusalém, tiveram que buscar maneiras alternativas para se alimentar e alimentar seus maridos. Essas maneiras alternativas, para eu ser eufemístico aqui, incluíam a própria prole. E aí você entenda o que eu quis dizer. É um texto de profunda desorientação. Talvez o clímax da desorientação em todo o Antigo Testamento sejam esses dois textos. Esse trecho longo de Juízes 19, 20 e 21 e o capítulo 4 de Lamentações como um todo, que tem esse ápice no versículo 10. Desorientação. Reorientação são textos nos quais você já passou pela desorientação e, de repente, no meio do caos, surge esperança. O próprio profeta Jeremias, mas no capítulo anterior, no capítulo 3 de Lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então ele lembra dos grandes atos poderosos de Deus de libertação ao longo do Antigo Testamento, ao longo da história de Israel, para que ele possa imaginar um futuro melhor, ele começa a se reorientar. E diversas passagens dos profetas carregam essa conotação. E existem ainda passagens que têm orientação, desorientação e reorientação no mesmo capítulo. Talvez a passagem mais famosa que contenha tudo isso ao mesmo tempo seja o conhecido Salmo 23. Vocês conhecem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, me leva pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Orientação. Tudo muito bom. E uma exaltação de quem é esse Senhor e o que ele faz comigo. Orientação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte? Peraí, que negócio é esse? Não temerei mal nenhum, pois a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, um banquete, na presença dos meus inimigos. Que inimigos? Desorientação. E quando você pensa em inimigos no contexto do Antigo Oriente Próximo, não é o seu colega de trabalho tentando puxar o teu tapete. É perseguição militar. E quando você acha que são inimigos que vão te perseguir, o texto vem e diz: certamente que bondade e misericórdia me perseguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Reorientação. O texto bíblico ele apresenta momentos de orientação, desorientação, reorientação. Se olhamos para o texto bíblico sempre imaginando que Deus está o tempo todo falando como se estivesse nos dando instruções, o que não é verdade, e às vezes a gente faz isso, a gente busca em textos de desorientação uma voz para agir. Não vai dar certo. Não vai funcionar. A gente faz de Salomão um herói que ele não foi. Por exemplo, só porque ele pediu sabedoria e foi sábio não significa que ele era um homem moral. Não era. Ele desrespeitava a lei do Senhor desde o começo. A gente transforma Sansão
num homem de Deus. Sansão só foi ser homem de Deus nos momentos finais da narrativa. O tempo todo a narrativa está mostrando um líder extremamente desorientado. Desorientado pelas suas paixões carnais, desorientado diante da sua função de liderança e semi-sacerdotal dentro do seu nazireato. Sansão, embora forte, não era herói não, gente. E esse texto que a gente acabou de ler é, por excelência, o texto de orientação. Esse sim. Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Tanto é orientação que Jesus resgata esse texto, junta com o texto de Levítico e diz, o creme do creme, o topo do topo, o resumo dos resumos é o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças, e aí o texto de Levítico, e o seu próximo como a ti mesmo. Esse texto é, por excelência, um texto de orientação. Quando você estiver na dúvida sobre o que fazer, saiba por onde começar. Por onde Jesus orientou que se começasse. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Ame-o com tudo que você possui, com tudo que você tiver, do fundo do seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com o seu coração, com tudo que você tem, com as suas forças. O Saião já não está mais aqui com a gente, então eu posso gastar um pouquinho de hebraico sem passar vergonha. Se você olhar para essa passagem aqui no hebraico, a ideia de ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, quando você vai olhar com todas as suas forças, esse com todas as suas forças é um jeito que o tradutor encontrou de trazer para o português um elemento poético do hebraico que é impossível de traduzir. Literalmente, o que está escrito aí nesse texto é: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, meod, meod, muito, muito. A ideia é grandão, grandão, pra caramba. Com tudo que você tem, com todas as suas forças. Essa é a ideia do texto. É o texto por excelência de orientação. Mas como nós vimos ontem, o antigo Israel tem extrema dificuldade em cumprir essa orientação. A gente olha para o desenvolvimento histórico do antigo Israel e parece que vai ter esse cumprimento. Quando parece que vai ter esse cumprimento, você fala assim: puxa vida, a gente está lá, a gente está perto, é isso que vai ter. O que nós temos, na verdade, acaba sendo decepção e frustração, porque o povo de Israel não cumpre. E, irmãos, muitas vezes é assim na nossa vida também. O que acontece na nossa vida espiritual muitas vezes? Com frequência. Nós vamos à igreja, nós escutamos as palavras de orientação, o que deve ser feito, seja por meio do sermão, seja por meio dos cânticos. A gente sai da igreja sabendo o que precisa ser feito. E muitas vezes sabendo muito bem aquilo que não pode ser feito. Apenas para na segunda-feira, ou mesmo no domingo à noite, a gente se perceber incapaz de cumprir exatamente aquilo que foi pregado naquele mesmo domingo. É frustrante, é decepcionante. A gente olha para a gente mesmo e se vê desorientado. Essa é a fragilidade humana. Essa é a fragilidade
dos pastores, dos teólogos, dos cantores do louvor, dos diáconos, dos professores de escola dominical, do crente voluntário na igreja, de gente piedosa e que bota o joelho no chão. Essa é a vulnerabilidade do ser humano. A gente ouve a orientação e a gente tem dificuldade em cumprir aquilo. Às vezes, com muita boa vontade, a gente ora, a gente pede a Deus. Eu lembro de chegar em casa e numa das muitas discussões que eu tenho com a pessoa que eu mais amei depois da minha esposa e agora da minha filha, chamado Eli Fontana, Senhor meu Pai. Como eu amo aquele homem. Rapaz, isso é um negócio impressionante. Mas como a gente brigou ao longo da vida. Eu acho que a pessoa que eu amei durante toda a minha infância e adolescência profundamente é a pessoa que eu mais briguei nesse período. É coisa de família italiana, tá, gente? A gente briga pra caramba. E se ama. É um negócio meio doido. E eu lembro de eu ir pro quarto depois de uma dessas brigas com meu pai, na qual, para variar, eu estava errado. E fechar a porta do quarto, lembrar do porquê que meu pai estava bravo comigo, o que eu tinha feito e o que eu tinha deixado de fazer. Botar o joelho no chão e pedir a Deus, chorando. Deus, troca a minha fraqueza. Me dá qualquer outra, menos essa. Porque essa desaponta a pessoa que eu mais amo. Quando a gente vive só escutando orientação, sem confrontar as nossas fragilidades, sem entender quem nós somos de fato, sem perceber que as falhas fazem parte da caminhada humana caída como ela é, quando a gente mira apenas na orientação, o resultado é a frustração. E muita gente até desiste, continua vindo na igreja porque sabe que precisa, mas a hora que a gente vai discipular e fala sobre a imitação de Cristo, fala sobre Jesus, a pessoa chega e fala assim pra gente: ah, mas Jesus é Jesus, né? Não conta. União hipostática, gente. Essencialmente divino, mas essencialmente humano ao mesmo tempo, tentado como eu e como você. Jesus é a quem nós devemos imitar. Jesus não é um café com leite. Mas essa reação, Jesus é Jesus, eu não dou conta, essa reação, o que é? É a reação de alguém que desistiu. Diante de tantas vezes ouvindo a orientação e não sendo capaz de cumprir, o que a pessoa faz? Ela desiste. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sei que alguns de vocês que são mais jovenzinhos talvez ainda não tenham experimentado isso. Mas aqueles de nós um pouquinho mais experientes e que têm a boa vontade de serem discípulos reais de Jesus Cristo, muito provavelmente já passaram por essa experiência. Essa experiência de se frustrar consigo mesmo e de dizer: poxa, Deus, o fardo é muito pesado. Eu não dou conta. Não dá. Não dá, não consigo. Eu tentei e não consegui. E isso é estar no ambiente, no contexto da desorientação. Isso é estar diante
do lamento. Isso é estar diante da dor. Isso é estar diante do sofrimento. Veja, desorientação no texto bíblico e na vida real pode vir por meio de uma enfermidade. Você não fez nada para ficar enfermo, mas ficou. E você começa a repensar a sua vida. Desorientação pode vir por meio de uma frustração exógena que não depende de você. Você estudou, deu o melhor que você tinha. A FUVEST ficou para o ano que vem, porque esse ano não deu. Desorientação. Às vezes é difícil. FUVEST é, por natureza, competição. Existe um número limitado de vagas. A FUVEST não mede o quanto você se esforçou. Ou o Enem. A FUVEST e o Enem medem quão bom você é em relação aos outros que se esforçaram. E se alguém se esforçou tanto quanto você, mas deu um pouco mais de sorte e caiu aquilo que ele tinha mais domínio e você não? Desorientação para você. Mas muitas vezes a desorientação tem a ver com erros que nós cometemos. É a maioria dos casos. E aí o texto que a gente leu de Deuteronômio 6, de 4 a 9, ele antecipa a desorientação, ele já sabe que a desorientação vai acontecer. Até porque o povo de Israel, até esse momento aqui no deserto, já tinha tido bezerro de ouro, já tinha tido... E então ele diz assim, ó, memoriza, decora, escreve na batente da porta, escreve na testa, para não esquecer. Qual que é a orientação? Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Qual que é o pecado favorito de Israel no Antigo Oriente, no Antigo Testamento? Idolatria. É ter mais do que um Deus. É o tempo todo. É o tempo todo. É Baal na vizinhança com a sua concubina Azerá, o tempo todo circundando a espiritualidade de Israel e os muitos outros deuses dos povos vizinhos. Então, eu já estou prevendo que você não vai dar conta, escreve na porta, no portão, na testa, fala disso o tempo todo, para você não esquecer. É um texto de orientação, que está antecipando que a gente vai se desorientar, e que o antigo Israel vai se desorientar. Quando o profeta olha para esse texto e olha para a idolatria, lá na frente, ele percebe um outro elemento de desorientação. O texto está dizendo assim, ó, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Meod, meod, muito, muito. E aí o profeta, quando ele olha para o povo todo se desviando da vontade de Deus, adorando vários deuses, ele fala, o problema não pode estar em Deus. Se o problema não está em Deus, está onde? E ele diz assim, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O problema é o coração. Esse coração que a gente tem e que é com ele que a gente deve amar o Senhor, esse coração nos engana. E coração no texto bíblico, coração na dinâmica hebraica, não é meramente um órgão que pulsa com átrio e ventrículo
o sangue para o nosso corpo. Coração dentro do texto bíblico, coração na cultura hebraica é outra coisa. Coração é o centro da vontade, é a essência do ser humano. Coração é aquilo que coordena os nossos pensamentos, coração é aquilo que coordena os nossos desejos. Onde está o tesouro, ali está o seu coração. É o centro do desejo humano. O que o profeta está dizendo é que a gente é desorientado porque a gente tem desejos desorientados, porque a gente pensa de modo desorientado, porque o nosso cérebro ele se desorienta. E então o texto bíblico traz uma nova percepção de como a coisa pode funcionar. O texto bíblico te convida a viver de reorientação em reorientação. Aquela percepção que você tem no limite da tentativa de fazer aquilo que Deus ordenou que você fizesse, e que você chega à conclusão: Deus, eu não dou conta. Se todo dia, de manhã cedo, a sua oração começar com Deus, eu não dou conta, se todo dia começar assim, todo dia você vai experimentar dependência de Deus para ter o seu coração reorientado, para fazer o que é vontade dele. O Evangelho começa nas nossas vidas com essa frase: Deus, eu não dou conta, eu não consigo salvar a mim mesmo, eu preciso da tua salvação. O Evangelho começa assim. E a tua vida espiritual deveria manter essa frase. Se você achar que você vai ouvir uma pregação e na pregação você vai ser orientado, e então você vai cumprir a orientação e você vai ser feliz, você não vai encontrar a tua parte na história de Deus, na missão dele, porque você não vai dar conta. O máximo que vai acontecer é você fingir muito bem. É você se tornar um hipócrita legalista, que aos olhos dos outros até dá conta, porque conseguiu esconder muito bem as fragilidades e as vulnerabilidades e naquilo que você não consegue fazer. Acorde todo dia pela manhã e comece a sua oração dizendo: Senhor Deus, hoje me usa e faz a tua vontade, porque eu não dou conta. Esse mesmo texto de Deuteronômio parece prever que é preciso reorientação. Porque ele não diz meramente para você colocar no batente da porta e colar a instrução na cabeça. Ele diz o seguinte: ao longo do caminho, enquanto você está indo, na medida em que você vai, que você faz as suas coisas, vai ensinando isso para os seus filhos. Pais, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou pai há pouco tempo. Quem sou eu para ficar dando sermão sobre paternidade? Longe de mim, não é esse meu ponto. Meu ponto é bíblico, mas pai, deixa eu falar uma coisa para você. Quando o texto bíblico te ensina a instruir seus filhos, o texto bíblico não quer ensinar os seus filhos apenas. Ele quer ensinar você a todo dia repetir e se reorientar, porque quando você tem filho, você não tem alternativa, você precisa se reorientar. Ou eu vou ensinar meus filhos com base no poder da minha força e na intelectualidade do meu conhecimento,
Então, na medida em que a gente caminha, a gente vai ensinando os filhos. E o que é isso? Reorientação o tempo todo. Quando a gente tem filho, a gente descobre todo dia de manhã, eu não dou conta. Pior coisa que tem quando o filho está doente. Quando a gente está doente, a gente até lida. O filho está doente e a gente não sabe o que fazer. É todo dia, eu não dou conta. Senhor Deus, me ajuda a dar conta disso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulta, quando crescer, ela não se desviará desse caminho. Quantas vezes eu atendi mães Você quer saber o que é reorientação? Eu vou te explicar como ela começa. Quantas vezes eu atendi mães com a seguinte pergunta: onde foi que eu errei? Pastor, eu ensinei meu filho. Ele não está no caminho do Senhor, ele cresceu, ele está longe. Onde que eu errei? Ele está longe, ele está distante. O que eu fiz de errado? E muitas vezes usando esse texto. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Eu levei na igreja todo domingo. Primeira coisa, gente. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não diz ensina a criança o caminho que deve andar. A gente ensina a criança na medida em que a gente caminha junto com ela. Quando ela nos acompanha ao longo do caminho. E nos acompanhando ao longo do caminho, ela descobre o prazer do que é andar ao lado de Deus. É ao longo do caminho. Isso inclui a sua presença, isso inclui a sua voz, isso inclui o seu abraço, isso inclui o seu carinho. Tudo isso. Essa é a primeira coisa. Mas talvez você pense o seguinte: pastor, essa mulher está chorando na sua frente, não é muito duro você dizer exatamente o que ela quer ouvir, onde ela errou? Você nem estava lá com ela para saber o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Se você sentiu isso, se você sentiu um pouco da dor dessa mulher, se você sentiu lá dentro um pouquinho dessa desorientação de uma mulher cujo filho está distante, se você sentiu um pouquinho disso por alguém que você nem mesmo conhece, porque na sua cabeça é só uma mulher hipotética, eu não te disse quem é e você provavelmente nunca viu, mas se você sentiu algum tipo de conexão com essa pessoa, tá aí o começo da tua reorientação. A nossa reorientação se dá ao longo do caminho na medida em que a gente une amar o Senhor nosso Deus com tudo que nós temos, com o amor que a gente tem pelo próximo, não importa quem seja. Ali começam os caminhos de reorientação. E eu gostaria de concluir dizendo a você o seguinte: Jesus também viveu orientação, desorientação e reorientação. Quando a gente olha para a vida de Jesus ao longo do seu ministério terreno, e como Jesus tratava as pessoas, as coisas que ele diz, como ele ensina, as pessoas que ele repreende rigorosamente, e as pessoas que ele acolhe surpreendentemente, tudo isso é orientação.
Tudo isso é o que nós deveríamos fazer. Tudo isso é aquilo que a gente deve imitar. Todo o ministério terreno de Jesus é orientação. Agora, Jesus mesmo inicia a sua trajetória na Semana Santa dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Significa que Jesus pecou? Não. Mas significa que ele vai passar por um momento de profundo sofrimento e dor. Sofrimento e dor nos desorienta. O clímax disso, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É o momento mais profundo de desorientação da parte de Jesus e que lança sobre nós profunda angústia, tanto pela dor de Jesus quanto pelo fato. Como pode o próprio Filho de Deus dizer que Deus o desamparou quando ele está na cruz? E aí a gente começa a teologizar e imaginar as coisas, como a gente estava conversando aqui ontem à noite com o Saião. O que será que aconteceu que o Filho de Deus, Jesus sendo Deus, diz que Deus está o desamparando? Teologicamente essa conta não fecha. Até a gente ler o Salmo de número 22. Que está escrito o quê? Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus percebe naquele momento de desorientação a sua vocação messiânica como crucificado. Quando a gente lê o Salmo inteiro, o que o Salmo diz? Eles estão à minha volta e caçoam de mim. Eles dão risada da minha ruína. Jesus cita um salmo, ele está muito consciente e lembra muito bem de qual é o seu chamado e qual é a sua missão. E se identifica no seu chamado e na sua missão com aquele salmo de profunda desorientação que reflete a situação dele na cruz. As pessoas ao seu redor caçoando dele. É uma alusão a essa situação que Jesus faz quando diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nos nossos momentos de desorientação, com a palavra de Deus no pulso, na testa, ensinando ao longo do caminho, a gente tem para onde lembrar e para onde correr, de onde a nossa reorientação pode vir para que a gente continue fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Até mesmo nos momentos de desorientação, existe para onde recorrer para que a gente possa se lembrar, mas sobretudo, Jesus é reorientação. Ao terceiro dia, ele ressurge. E ele traz consigo a ressurreição dos santos. O apóstolo Paulo diz que nós, embora ainda estejamos nesse corpo de carne, na Epístola aos Romanos, que nós somos ressurretos com Cristo, já somos. Do que se trata isso? É a ressurreição do coração. Paulo está fazendo alusão a passagens do Antigo Testamento, em Jeremias e Ezequiel, em Deuteronômio, no capítulo 10, que dizem, por exemplo, que o importante não é a orientação da circuncisão na carne, mas o que Deus quer é a circuncisão do coração. Isso é lei, isso é Deuteronômio. Como que você ganha um coração circuncidado? Ressurreto com Cristo Jesus. Meu Deus é o Deus dos impossíveis. Cultura evangélica brasileira. Meu Deus é um Deus dos impossíveis. Vira o ano. Qual que é o propósito de Deus para você esse ano? E aí a gente traça planos.
Para uns é trocar de carro, para outros é trocar de casa, para outros é passar no vestibular, por que não? Nada disso é necessariamente errado, mas nada disso é impossível. Sabe o que é impossível? É a gente trocar de coração. Isso é impossível. Mas nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós somos ressurretos com Cristo. E a palavra de Deus diz que com a chegada do Messias, ele trocaria os nossos corações de pedra por corações de carne. Coração que pulsa, coração que sente. Coração que quando ouve a história de uma mãe, mesmo que eu não conheça essa mãe, é um coração que se relaciona com ela. Você quer viver a reorientação? Viva a ressurreição. A ressurreição da sua mente não se dá por ouvir o pastor melhor e agora eu tenho dicas para fazer o que eu tenho que fazer. A ressurreição da sua mente e do seu coração acontece quando no sofrimento do outro ainda bate dentro do teu peito um coração de verdade. Então de manhã cedo, você começa o teu dia dizendo o seguinte: Senhor Deus, eu não dou conta. Eu estou preocupado com os meus problemas, eu estou preocupado com as minhas questões, eu estou preocupado com as minhas finanças, eu estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com a minha igreja. E isso tudo revela a minha limitação, isso tudo revela a minha vulnerabilidade. Senhor Deus, me ajuda porque eu não dou conta. E se prepare para Deus colocar dentro de você outras preocupações, outro olhar para o mundo, outras aflições e outras angústias, que já não são mais suas, são do outro. Começou a reorientação. O teu coração mudou. De um coração angustiado, você foi ressurreto com um coração missionário. E agora você está vivendo na reorientação. Missionário é gente falha e vulnerável também, que não dá conta também. E se a gente não perde o rumo da coisa, eu estava conversando com o pastor Arata ontem. Se a gente não perde o rumo da coisa, não entra no automático, a gente levanta cedo de manhã e diz: Senhor Deus, me ajuda porque eu não dou conta. Sabe o que Deus faz? Te dá um coração novo e você vive na reorientação. Não se conformem com esse mundo. Renovem-se pela transformação da mente de vocês. Peçam a Deus um novo coração todo dia de manhã, para que Ele nos reoriente e a gente viva uma vida ressurreta. Que Deus te abençoe, transformando a sua mente, te dando novos desejos. Eu gostaria de orar por você. Pai amado, a gente te agradece, Deus, pela tua mensagem, pela tua bondade. E o que a gente te pede, Deus, é que tenhamos um novo coração, que se coloca à disposição da dor do outro, que se reorienta em Ti, que sente aquilo que o Senhor nos preparou para sentirmos, que deseja aquilo que o Senhor quer que desejemos. Coloque em nós esse novo coração que te pedimos em nome de Jesus. Amém.